Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor essa manhã, amém? Vamos dar início, irmãos, uma última aula, né? Última aula desse trimestre, vamos dar início ao Senhor, agradecendo a Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Convido os irmãos a se colocarem de pé e vamos fazer uma oração ao nosso Senhor, agradecendo a Ele. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai maravilhoso, Senhor, mais uma vez estamos aqui reunidos como igreja, Pai, agradecendo ao Senhor por esse dia maravilhoso, por esse dia lindo, por esse dia abençoado, por o Senhor ter nos trazido aqui, meu Pai, nos guardado em segurança, e queremos te agradecer, Senhor, que hoje é a última aula desse trimestre, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Sabemos que às vezes temos algumas dificuldades para estar aqui presencialmente, mas ainda assim o Senhor nos dá ali, meu Deus, o recurso, a provisão através da internet, para estarmos aprendendo da Tua Palavra, Senhor, que venhamos aproveitar cada oportunidade que nós temos nessa terra ainda, Pai, porque nós sabemos que o Senhor vai vir buscar uma igreja obediente, uma igreja dedicada, uma igreja que busca a Tua presença, que busca a Tua face, Pai. Abençoe cada vida que se faz presente aqui neste lugar, as vidas que estão a caminho também, que o Senhor venha trazer em paz e segurança, e criando oportunidades também, situações para que mais e mais vidas possam se envolver no estudo bíblico também, Senhor. Alcance essas vidas também através da live, da internet, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoe cada um, é o que nós te pedimos nessa manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Os irmãos já podem se sentar nessa manhã de hoje, manhã abençoada, em nome de Jesus. E vamos aqui para a lição de hoje. Lição de hoje é a lição número 13, que tem como título A Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Pode colocar nos slides, Pedro, que nós já vamos aqui para o texto áureo da lição. Todas as vezes que nós falamos texto áureo, é como se fosse o texto principal da lição, né? O texto base da lição de hoje. Me lembra aqui, Pedro, não está passando não. Não está passando, não está passando. Tá ligado? A luzinha está funcionando. Pronto. Texto áureo, irmãos. Texto áureo está em Mateus. Suzane? Cadê a Suzane? Faz um favor. Liga ali para mim que eu esqueci. Vira para o meu lado. Que a gente pensa que está frio, mas quando começa a dar aula, irmãos, dá uma quentura. Mateus 28, versículo 19, que diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. Verdade prática. A verdade prática diz: a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. Objetivos da lição. Pedro, está cortado. O slide está cortado. Objetivos da lição, temos 3 objetivos aqui. O primeiro é mostrar a atuação do Pai, do Filho e do Espírito no plano redentor. Explicar que a comunhão da igreja só é possível pela ação trinitária. E destacar que a missão da igreja é fruto do envio e capacitação da Trindade, irmãos. Então nós vamos aprender aqui hoje basicamente 3 coisas. O que Deus fez por nós, o que Deus faz com nós e o que Deus também faz através de nós. Basicamente essas 3 coisas que nós vamos aprender. E nós já vamos aqui para introdução. Tá meio estranho aí, ó, cortado. Oi? Passar para frente? Cortado. Esperar o Pedro ajeitar aqui, irmãos. Tá meio cortado ali, né? Mas Natália, tá difícil de ver aí? Se tiver... Vamos ver se o Pedro ajeita aí, que tá meio cortado esse negócio hoje. Pode passar? Agora não está passando.
Vai dar certo, no nome de Jesus. Semana passada já tivemos um pequeno susto aqui, né? Mas vamos estar sempre orando para Deus repreender todo o mal, em nome de Jesus Cristo. A Suzana está ensinando ali, a Suzana. Pronto? Vamos lá. Cortado. Está cortado. Será? Agora foi. Ó. Vamos lá, introdução, irmãos. Quando falamos da Trindade, estamos tratando do próprio coração de Deus que se revelou à humanidade. Ela é a base da nossa fé e da própria existência da igreja. Desde antes da fundação do mundo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam juntos em perfeita unidade. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito aplica. Compreender essa verdade fortalece a nossa identidade espiritual. Fomos escolhidos pelo Pai, redimidos pelo Filho e santificados pelo Espírito. Irmãos, quando falamos de Trindade, aqui diz que Trindade ela é a base da nossa fé. E quando nós vemos um exemplo aqui que nós já demos algumas vezes, a Trindade ela está representada em várias coisas da criação. Por exemplo, nós somos espírito, alma e corpo. Se a gente for ver o estado da matéria, é sólido, líquido e gasoso. Se a gente for ver as cores primárias também são 3, que eu sempre esqueço. Vermelho, azul e amarelo, se eu não me engano, né? Mas vermelho, azul e verde? Olha, agora deu um debate aí. Depois nós vamos descobrir quem está certo. Oi? Ah, o RGB, o Pedro sabe por causa da tecnologia que ele usa dos LEDs aqui, aí ele sabe. Então, irmãos, a Trindade é representada, né, em várias coisas na criação. Deus deixou essa assinatura na criação. Se nós formos para o espaço ele é formado por comprimento, profundidade e altura. E se os irmãos lembrarem de alguma coisa aí também, de 3, né, que é representado por 3, os irmãos podem falar também, porque tem várias, né, representações da Trindade na criação também. Assim como o Pai é o Pai, Filho e o Espírito Santo, nós fomos feitos à imagem e semelhança do Pai, somos feitos homem, espírito, alma e corpo, irmãos. Então veja que Deus ele deixou esse exemplo aí na criação também da Trindade. A Trindade é a base da nossa fé também. Se a pessoa só crê em Deus, mas não crê no Filho, a fé está incompleta. Se a pessoa crê em Deus, crê no Filho, mas não crê no Espírito, a fé está incompleta também. Se a pessoa só crê no Espírito Santo, mas não crê no Pai, e vice-versa, né, irmãos? Aí a fé vai estar incompleta. Se os irmãos forem estudar outras doutrinas, outras religiões também, tem várias religiões que até creem em Deus. Dizem que existe Deus, mas não creem no Filho de Deus, não creem em Jesus como Filho, não creem no Espírito Santo. Alguns acham que o Espírito Santo é só uma força, só uma energia, né? Tem algumas religiões que você chegar perto da pessoa, a pessoa vai falar, nossa, você tem uma luz diferente, você tem uma energia diferente. Na verdade, irmãos, é a presença do Espírito Santo, né, que está conosco. E o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é uma pessoa, como nós já aprendemos aqui. E temos aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, o seguinte versículo: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. O que os irmãos observaram aqui? A Trindade, né? Olha, nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E nós somos santificados pelo Espírito. E somos santificados para quê? Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então veja, o Pai elegeu, o Espírito santifica, né? E o Pai elegeu, o Espírito, isso mesmo, o Espírito santifica e o Filho, ele redime, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos redime através do sangue dele. Esse texto funciona como uma lente espiritual que nos permite enxergar o plano redentor de Deus em sua completa dimensão. Vamos aqui para o tópico 1. Parou de novo, Pedro. Pronto. Tópico 1. Tópico 1 tem como título... Aí, está no 2. Agora pulou, foi direto, né? Aí. Tópico 1.
tem como título A Trindade e o Plano Redentor. Ainda não é esse, é aqui, ó. Mas o título é esse, A Trindade e o Plano Redentor. Eleitos segundo a presciência do Pai. A Bíblia afirma que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, e que essa escolha ocorreu antes da fundação do mundo. É importante entendermos o que significa essa palavra, presciência. Ela vem do grego, que eu não vou ler, que é muito difícil, mas significa conhecer de antemão. Então, presciência é isso. Jesus, né, nosso Deus, ele conhecia antes. É conhecer antecipadamente, é conhecer de antemão. Esse conhecimento não é uma simples informação sobre o futuro, como se Deus estivesse olhando para a linha do tempo e anotando quem escolheria. Deus não apenas sabia quem creria, ele conheceu e amou previamente aqueles que separou para si. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho. Romanos 8, 29. Então o que acontece, irmãos? Além de Deus saber quem já ia crer, como que nós somos salvos? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Nós somos salvos pela fé, mediante a graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não é de obras, para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos, irmãos, pela fé. E nós somos salvos porque Deus, antes, quando Deus ele olhou para a humanidade, o pecado não pegou Deus de surpresa, né? Não é que o pecado chegou e Deus falou, nossa, o pecado chegou no mundo. Não, Deus já sabia que ia criar o homem ia cair e Deus precisaria enviar o seu filho para salvar toda a humanidade. O plano da redenção, de enviar o filho morrer por todos nós, foi criado na eternidade. Não foi criado depois que o homem pecou. Não, foi criado já na eternidade. Porque Deus já sabe de todas as coisas antecipadamente. Então, quando Deus olhou para a humanidade, ele já sabia quem ia crer nele, quem ia aceitar o filho dele como Salvador, e além de saber quem ia crer, Deus também, a palavra que diz que Deus nos conheceu. Mas conheceu no sentido de ter intimidade, de nos amar, de nos escolher e de nos amar desde antes da fundação do mundo. Ou seja, nós já somos amados e escolhidos desde a eternidade. A Bíblia diz o seguinte: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E quem são os escolhidos? Aqueles que respondem com fé. Aqueles que creem em Jesus como único, verdadeiro e suficiente Salvador. Deus ele não nos escolhe pela nossa capacidade, por um ser melhor do que o outro, por um ser mais comportado que o outro, não. Deus nos escolhe pela fé. É a fé que nos salva. Não é as nossas boas obras, irmãos. É a fé que nos salva. Então Deus antes nos conheceu, nos predestinou e também nos escolheu para sermos conformes à imagem do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como está aqui em Romanos 8, 29. Por que é importante dizer isso? É porque tem uma doutrina cristã, essa doutrina é cristã. Alguns dos reformados, porque a nossa fé é uma fé pentecostal, mas existe também a fé reformada. E o que é a fé reformada? Muitos dos reformados creem na eleição incondicional. Ou seja, que Jesus, ele escolhe, né? Que nosso Deus, ele escolhe uns para salvação e outros para perdição. Isso é muito difícil da gente entender, né? Assimilar e até crer nisso aí, né? Ou seja, Deus escolhe uns para os céus e escolhe outros para o inferno. Tem algumas doutrinas que ensinam isso. Tem alguns ensinos reformados que ensinam isso. Que Deus escolheu um para salvar e escolheu outros para mandar para o inferno, né? Isso é chamado de calvinismo. Existe o calvinismo e o arminianismo. O arminianismo crê, né, que nós somos salvos através da nossa resposta de fé com Deus. É a nossa fé. Mas outros creem que Deus ele escolhe incondicionalmente, que a salvação não se perde, né, que nunca pode se perder a salvação. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, nós vemos que isso é muito contraditório. Nós vemos vários ali que Deus chamou até mesmo para ser discípulo, como Judas, se perdendo, caindo no meio do caminho, né? Perdendo a salvação. Judas ele foi escolhido até mesmo para julgar todas as nações também. Que Deus ele falou, Jesus Cristo ele falou, vocês vão de julgar todas as nações. E Judas ele acabou caindo da graça, perdendo a salvação também, né? Mas existe essa fé reformada que diz que o homem, que Deus escolheu uns para salvação e outros para perdição também, mas não é assim que nós cremos. Aqui diz, a eleição está fundamentada no amor eterno de Deus e não nos méritos humanos.
A igreja, portanto, nasce no coração do Pai, não como resultado de obras, mas como fruto da sua graça soberana. A nossa salvação não está apoiada em nossas obras, mas no propósito eterno de Deus, irmãos. Então vamos aqui para o subtópico 2, que diz: redimidos pelo sangue de Cristo. Aqui, irmãos, no 1 nós vemos, nós somos eleitos segundo a presciência de quem? Do Pai. Então aqui está falando do Pai. Nós vamos ver aqui como que a Trindade age na nossa salvação. Então o Pai nos elege ali, nos escolhe, né? Primeiro. E depois vem o Filho. O que o Filho faz? O Filho nos redime. O que é redimir, pastor? Redimir é resgatar. Jesus, ele nos resgatou da morte. E nos resgatou como? Através do sangue dele. E não só foi um pouquinho de sangue não, irmãos. Foi todo o sangue de Jesus. Olha lá aquela imagem. Jesus sangrando na cruz. Imagine, Jesus sangrou quando estava sendo chicoteado. Sangrou quando colocaram a coroa de espinhos na cabeça dele. Sangrou quando colocaram os cravos nas mãos dele, nos pés dele. Na cruz ele sangrou também. E depois que ele já estava morto, depois que ele entregou sua vida, para seu espírito para Deus, nós vemos que no sábado da preparação, ele morreu numa sexta. Mas no sábado da preparação precisavam tirar o corpo dele da cruz. Porque existia a lei ali dos judeus, que se no sábado da preparação tivesse algum corpo na cruz ali crucificado, a terra era considerada uma terra imunda, uma terra maldita. Então tinha que tirar os corpos da cruz. Aí a Bíblia diz que foram soldados, foram ali que Jesus foi crucificado com mais 2 ladrões, né? O soldado foi ali num ladrão, cutucou ali o ladrão ainda estava vivo, respirando. O que eles fizeram? Quebraram as pernas do ladrão, para que o ladrão pudesse se asfixiar, morrer, sufocado. Chegaram no segundo, estava vivo também, quebraram as pernas dele. Chegaram em Jesus, Jesus já estava morto. Aí o que eles fizeram? Pegaram uma lança e traspassaram o lado de Jesus. Então Jesus, ele sangrou na vida e sangrou até mesmo depois que tinha morrido por todos nós. E eu entendo que quando traspassaram Jesus, as últimas gotas de sangue de Jesus, eu entendo que se esvaiu naquele momento, né? Então Jesus, ele entregou todo o seu sangue por nós. Não foi só uma gota, foi todo o sangue dele por nós. Eu já dei o exemplo aqui quando eu vou doar sangue. Quem aqui já doou sangue? Ninguém nunca doou? É bom, irmãos. É bom que a gente fica mais forte, descobre várias doenças ali, né? Se tiver alguma doença ali, descobre. A gente vai ficando mais forte, né? É bom doar sangue. Doar sangue traz vida. A gente gera vida e traz vida também. Alguém pode ter uma dúvida: pastor, mas não é pecado não doar sangue? Quem foi o maior doador de sangue? Jesus. Jesus foi o maior doador de sangue. Ele doou por toda a humanidade. Então nós podemos doar também para o nosso próximo, né? Então quando eu vou doar sangue, irmãos, 500 ml, mais ou menos que eles tiram, né? 400 e pouco a 500 ml. Irmãos, pensa no cansaço. Pensa na sonolência que dá. Pensa na sede que dá. A irmã Laiane não consegue não? É o meu é isso aí. É universal. É universal. Doa para todo mundo, mas se for receber tem que ser só o mesmo. Essa é a vida do pastor, irmãos. É o chamado do pastor também, né? Se doar. Irmãos, chamado do pastor, vou até fazer uma brincadeira aqui. Chamado do pastor é esse, é se doar. Mas quando precisa de ajuda, graças a Deus são poucos, mas Deus levanta, né? Graças a Deus. Então, irmãos, quando eu dou esse pouquinho de sangue, fico sonolento, fico com sede, fico cansado, fico com sono. A primeira vez é mais difícil, depois você vai acostumando. A primeira vez que eu doei, aí eu vim dirigindo. Nem pode, né? Mas eu vim dirigindo, tinha ninguém para dirigir para mim. Aí eu fui de carro e voltei de carro. Irmãos, eu pensei que estava tudo certo, tinha acabado de doar. Eles dão ali um café da manhã caprichado. Pensa num café gostoso. Café caprichado. Aí eu entrei no carro ali e comecei a dirigir, irmãos. Quando eu cheguei nessa BR-070, era um sono que eu pensava que eu ia dormir no volante. Aliás, se eu não tivesse encostado um pouquinho, balançado a cabeça, levantado, eu ia dormir. Tanto que eu fiquei com sono. Aí depois a gente vai acostumando, né? Agora imagine como ficou Jesus doando todo o seu sangue, né? Antes de morrer, ele já tinha perdido muito sangue. Imagine a fraqueza que ele ficou. Imagine, né, a dor que ele sentiu. Então Jesus, ele fez isso por todos nós. E aqui diz: a eleição tem sua origem. A eleição tem a sua origem na eternidade com o Pai. A redenção se manifesta na história. Pulei? Não, né? Tá certo. Né?
a redenção se manifesta na história por meio do Filho. Tem origem no Pai e se manifestou como? Através do Filho, né? Jesus, ele nos elegeu, Deus, ele nos elegeu, ele planejou todo o plano, ele elaborou todo o plano da salvação, e esse plano foi manifestado através de quem? De Jesus. Somente através de Jesus que muitos conheceram esse plano completo de salvação. Aliás, ainda faltou o papel do Espírito Santo, né, que nós vamos falar também, o papel do Espírito Santo. Pedro continua afirmando que fomos eleitos para a aspersão de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:2. Revelando que aquilo que foi planejado na eternidade tornou-se realidade na cruz. Aquilo era sombra, mas Cristo é a realidade. Ele derramou seu próprio sangue para estabelecer uma nova aliança, não escrita em pedra, mas no coração do crente. A morte de Cristo foi voluntária, substitutiva e eficaz. Ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Morreu no nosso lugar, pagando o preço que nós não podíamos pagar. O resultado, reconciliação com Deus, 2 Coríntios 5, 18 a 19, e purificação do pecado, 1 João 1, versículo 7. A igreja existe porque Cristo derramou seu sangue por ela. O sangue, ele é uma moeda espiritual. A Bíblia fala que nós fomos comprados não por ouro e nem por prata, mas nós fomos comprados pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Sangue é uma moeda espiritual. É aquilo que paga por todos os nossos pecados. Por mais que a pessoa seja rica neste mundo, por mais que a pessoa seja poderosa, por mais que a pessoa tenha influência, poder, dinheiro, irmãos, nada pode pagar o preço de uma alma, o preço de uma salvação, a não ser o sangue de Jesus. E a Bíblia diz também, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né, irmãos? E aqui no ponto 3, a Bíblia diz, santificados pelo Espírito Santo. Então vamos só revisar aqui, ó. Ainda bem que agora está funcionando direitinho. Nós fomos eleitos, aqui, cadê? Às vezes passa de uma vez também, né? Tá aqui, ó. Nós fomos eleitos pelo Pai. E aqui nós somos redimidos por Cristo, pelo Filho. E somos santificados pelo Espírito Santo. A única maneira de nós alcançarmos a santificação é através do Espírito Santo. A gente pode se esforçar o que for, irmãos, mas sem o Espírito nós nunca vamos conseguir alcançar essa santificação. Se o Pai planejou e o Filho realizou a redenção, é o Espírito Santo quem aplica essa obra na vida do crente. Pedro afirma que fomos eleitos em santificação do Espírito. 1 Pedro 1:2. A palavra santificação, do grego que eu não vou ler, significa separação e consagração. Note que santificação não significa perfeição. Porque às vezes nós podemos pensar, é a perfeição. Não. Santificação significa separação e consagração. Primeiro nós somos separados para ter uma vida consagrada ao Senhor. É errando, irmãos, é acertando, né? É se arrependendo, é pedindo perdão e é abandonando o pecado a cada dia. Dia após dia, abandonando o pecado. É o Espírito quem nos separa do pecado, nos regenera, transforma o nosso interior e nos capacita a viver para Deus. Em santificação do Espírito e a fé na verdade. 2 Tessalonicenses 2:13. Lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 em diante, vai dizer isso. Que Deus, né, ali já fala uma promessa, uma profecia que teria. Que Deus ia colocar em nós, ia mudar o nosso espírito, ia nos dar um novo espírito humano. Ia colocar dentro de nós o Espírito Santo. Ia tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Colocar o Espírito Santo dentro de nós. E nós seríamos capazes de obedecer a Deus. Nós só somos capazes de obedecer a Deus através do Espírito Santo. Por isso que nós nunca podemos nos gloriar. Chegar e falar, eu sou uma pessoa obediente. Eu sou uma pessoa que faz tudo certinho. Não, irmãos. Toda honra, toda glória, todo louvor sempre é dado a Deus, ao Filho e ao Espírito Santo. A Bíblia fala de um fariseu que foi orar juntamente com o publicano. O publicano era considerado uma das pessoas mais pecadores daquela época, né? E o fariseu era considerado santo. Os fariseus, os religiosos daquela época, eles se achavam santos. A Bíblia fala que os dois foram ao templo para orar.
Aí o fariseu orava de si para si mesmo. Não orava nem para Deus, né? Orava de si para si mesmo. E o fariseu dizia: graças a Deus que eu não sou mais como os demais homens. Graças a Deus que eu sou bom. Eu oro, eu jejuo, eu vou 2 vezes na sinagoga, né? Aí ele olha para o publicano e fala: graças a Deus eu não sou como esse publicano aí. Irmãos, quando eu leio essa história, eu lembro até do Chaves, né? O Chaves que tinha o Kiko ali, que falava, que a mãe dele falava: vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha. Não tinha isso aí? Então o fariseu tratou o publicano como se fosse uma gentalha, né? Graças a Deus eu não sou como esse publicano aí. Aí diz que o publicano, irmãos, o publicano nem conseguia olhar para o alto, de tão arrependido que ele estava e de tanta vergonha que ele tinha dos próprios pecados. Aí diz que o publicano falava: Senhor, sê propício a mim, que realmente eu sou um pecador. Aí a Bíblia fala que quem saiu justificado não foi o fariseu, mas foi o publicano. É onde a palavra de Deus fala: todo aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Aí nós entendemos esse versículo um pouquinho diferente. Aí nós entendemos: pastor, então eu vou ser exaltado, porque pensa numa pessoa humilhada que eu sou. Eu sou humilhado no meu trabalho, eu sou humilhado pelos vizinhos, eu sou humilhado na minha família, eu vou ser exaltado. Só que a Bíblia não ensina, irmãos, que vai ser exaltado aquele que é humilhado pelos outros. A Bíblia ensina que vai ser exaltado aquele que se... A irmã Laiane já até respondeu lá. É aquele que se humilha, não é aquele que é humilhado, mas é aquele que a si mesmo se humilha. Filipenses 2,5, que diz que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não teve pretensão de ser igual a Deus. Ele se esvaziou e ele se humilhou. E obedeceu até o fim. Então não é as pessoas nos humilhando, é nós mesmos nos humilhando, nos colocando em situação de humildade, né? Sem o Espírito, a igreja seria apenas uma instituição humana, com boas intenções, mas sem vida. Aí eu faço uma pergunta: boas intenções salva? Não, né? Tem um ditado que diz assim: de boas intenções o inferno está cheio, né? Já ouviram esse ditado? De boas intenções o inferno está cheio. É aquela situação, quando a gente não tem Jesus, que a gente pensa: eu vou ser salvo, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu não mato, eu não roubo. Eu falava isso: eu não mato, eu não roubo, eu sou uma pessoa boa, eu faço bem ao próximo. É a gente achar que nós vamos ser salvos pelas nossas obras, né? É. Tinha um apelido no mundão, né? Meu apelido no mundão era Magu. Por causa do desenho que tinha, né? Mister Magu. Aí meu time colocou esse apelido, eu tinha raiva. Aí quanto mais raiva, mais pega, né? Aí o apelido pegou, irmãos. Aí as pessoas falavam, né? Meus amigos de boteco, né? Falavam: nossa, mas o Magu é bom. O Magu é um cara legal. Claro, pagava cerveja, rodada de cerveja, né? Eu trabalhava, tinha um emprego bom, salário bom, fazia churrasco. Era bom que só. Mas depois que virei crente, cadê aqueles que me achavam bom? Tudo sumiram. Então, irmãos, olha só, o ensino importante. Tem pessoas que estão interessadas não naquilo que você é, mas estão interessadas naquilo que você pode fazer por elas. Você sabia disso? Aí você pensa que a pessoa é amiga, né? Não estamos generalizando. Graças a Deus tem muitas pessoas que amam, que gostam sinceramente, né, irmãos? Aqueles que gostam sinceramente vai gostar de você numa festa, mas vai gostar de você também num leito de hospital. Vai gostar de você em qualquer situação. Não somente quando você está bem, mas principalmente quando você está mal. Esses são os verdadeiros amigos. Verdadeiros amigos são aqueles, irmãos, que te corrigem no particular e te elogiam em público. Esses são os verdadeiros amigos. Verdadeiros amigos não é aqueles que saem falando mal, né, para todo mundo, não. Corrige no particular, mas em público te defende. Esses são os verdadeiros amigos, irmãos. Tem pessoas que vão até te elogiar em público, mas no particular vão acabar, né? Acabar com a nossa vida falando. Então, irmãos, tem essas questões. As pessoas me achavam legais, mas por quê? Porque eu estava pagando cerveja, indo para as festas, né? Fazendo bem para essas pessoas aí. Mas aí eu aprendi uma coisa, irmãos. Nós não somos salvos pela nossa bondade, porque a gente se comporta bem, não. Somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Aqui diz: é o Espírito quem vivifica, quem distribui dons, quem produz fruto, quem une os membros num só corpo e quem a envia ao mundo com poder para testemunhar. A santificação é, portanto, um processo contínuo.
O Espírito trabalha em nós diariamente, moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé e nos conduzindo em obediência. Observaram que toda a aula nossa está aparecendo essa palavrinha aqui, obediência. É porque essa palavra, sem essa palavra, irmãos, nós não vamos conseguir sermos transformados pelo Espírito. E aqui vamos para o ponto 2, para o tópico 2. Tópico 2 tem como título a igreja e a comunhão com a Trindade. No tópico 1 nós aprendemos o que Deus fez por nós. O que a Trindade fez por nós, né? Agora nós vamos aprender o que a Trindade faz com nós. Olha só. Comunhão com o Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. João 3,16. Esse amor é a fonte da nossa salvação e, consequentemente, da nossa comunhão com Ele. Não somos apenas servos, mas filhos adotados e chamados a viver em intimidade com Ele. Judas 1, 21. Depois nós vamos ler Judas 1, versículo 20 e versículo 21, para os irmãos entenderem uma coisa interessante. Mas aqui nós vamos estar lendo alguns pedacinhos de Judas, né? Aqui, ó, Judas 1, 21, na parte A, diz o seguinte: conservai a vós mesmos no amor de Deus. Então aqui apareceu quem? A primeira pessoa da Trindade, né? Deus. E aqui diz, o verbo conservar traz a ideia de urgência, cuidado constante. Significa manter, preservar e guardar como quem protege um tesouro precioso. Embora o amor de Deus seja eterno e imutável, devemos permanecer nele de forma prudente e zelosa. Uma das maneiras de permanecer no amor de Deus, irmãos, é com essa frase aqui, ó, tendo comunhão. Certa vez, eu não lembro se foi a Suzane ou se foi a Júlia que me perguntou, né? Agora vocês vão me lembrar aí. Perguntou se quando nós vamos orar, nós temos que orar só para Deus, não foi isso, Suzane? Se nós devemos falar só com Deus, ou devia falar com Jesus, como é que era a pergunta mesmo, você lembra? Ah, sim. Aqui responde um pouco dessa questão aí da Suzane. A Suzane perguntou o seguinte: quando nós falamos com Deus, nós estamos falando com Jesus e estamos falando com o Espírito Santo ao mesmo tempo? Ou nós podemos falar separado, né? Ou temos que falar separado? Aqui vai responder um pouco disso, irmãos. Porque aqui está falando que primeiro nós temos que ter comunhão com o Pai, né? Que diz que Deus amou o mundo. E nós temos que permanecer neste amor do Pai, cultivar este amor do Pai, viver este amor do Pai. E aqui diz uma coisa interessante, ó. Permanecer no amor de Deus envolve pelo menos 3 dimensões. Porque você pode perguntar, pastor, como permanecer no amor de Deus? Aí aqui envolve 3 dimensões. Primeiro, confiar no amor que Ele tem por nós, reconhecendo que somos aceitos pela graça e não por nossos méritos. Confiar no amor de Deus. A Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Já viu aquelas pessoas inseguras, que tem medo de tudo, tem medo até de sair na rua muitas vezes, tem medo de não vencer, tem medo de não conseguir alcançar os seus objetivos, seus sonhos, tem medo até mesmo, às vezes tem medo até de Deus. Então, para esses medos serem lançados fora, a gente tem que ser aperfeiçoado no amor de Deus. A gente tem que entender que este amor de Deus, irmãos, é um amor incondicional. Por mais que a gente se comporte mal, Deus, Ele nos ama. É claro que o mau comportamento vai trazer consequências ruins, mas Deus, Ele nos ama. Com certeza o Micael muitas vezes apronta, né, com a nossa irmã Natália, mas muito não? Então é um menino comportado. E a Larissa? Olha, rapaz, que benção, hein? Que benção. Olha. E a Larissa é comportada? Eu queria oração na quinta. Ah, por isso que ele veio. Então hoje você já ora nele, né, irmão? Ora nele. Mas assim, irmãos, por exemplo, nossos filhos, né, de vez em quando precisam de uma bronquinha, mas nem por isso nós deixamos de amar os nossos filhos. Primeira coisa que nós temos que entender é isso: o amor de Deus é incondicional. Não há nada que a gente faça de bom para esse amor de Deus aumentar. Mas também não há nada que a gente faça de ruim que esse amor vai diminuir. O amor de Deus é sempre o mesmo. A mesma quantidade de amor sempre Deus Ele tem por nós.
Quando a gente desobedece, ou às vezes as pessoas que desobedecem a Deus não querem saber de Deus, a consequência vai ser que essas pessoas vão perder a salvação. Mas Deus, ele tem prazer nisso? Não tem, né? Às vezes quando uma pessoa ruim neste mundo morre, às vezes nossa natureza humana, o que fala? Ah, já foi tarde. Esse aí já foi tarde. Mas Deus não, irmãos. A Bíblia ensina que Deus, ele nem tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Às vezes o ser humano tem, mas Deus, ele não tem. Então a segunda dimensão que envolve essa permanência no amor de Deus é essa, ó. Cultivar o nosso amor por Deus, que se expressa em nossa obediência. Novamente essa palavrinha, obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 21. Viver no amor, e a terceira dimensão é viver o amor ao próximo. Pois se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. A Bíblia também diz, se nós não amarmos o nosso irmão que nós estamos vendo, será que nós vamos amar a Deus a quem nós não vemos, irmãos? Então essas três dimensões para permanecer no amor. Essa comunhão com o Pai produz um temor reverente. Não medo, mas um respeito profundo que nos conduz à santidade e à obediência. Então temer a Deus é isso, não é ter medo de Deus. Temer a Deus significa um temor reverente ou um amor reverente. É um amor com respeito. Você pensa, não vou fazer isso porque eu amo meu pai e meu pai, ele não quer que eu faça isso, né? Ele não gosta que eu faça isso, então por amor a ele eu não vou fazer. Não é por medo. Deus, ele não quer que a gente sirva ele por medo, né? Medo de ir para o inferno. É claro que esse medo também é até bom para a gente evitar o mal. Mas Deus, ele quer que a gente sirva por amor e não por medo. Aqui o ponto 2, comunhão com o Filho. Falamos da comunhão com o Pai, agora comunhão com o Filho. Se o Pai é a fonte do amor, o Filho é o único caminho pela qual essa comunhão se torna possível. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, a não ser por mim. Aqui em Judas, de novo, 1:21, diz o seguinte: esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A vida eterna não se restringe somente à eternidade, pós-morte do corpo, mas é uma nova qualidade de vida que se inicia quando passamos a estar em Cristo. João 5:24. Aqui em 1 João 5:12 diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, a eternidade não vai começar quando nós morrermos, não. A eternidade, para quem crê em Jesus, começa agora. Nós já estamos vivendo essa eternidade. Essa eternidade depois da nossa morte, da ressurreição, que nós vamos ressuscitar com Cristo Jesus. Aí sim, ela vai permanecer depois da nossa morte, mas ela começa em vida. E as escolhas que nós fazemos agora é que vai definir onde nós vamos passar a nossa eternidade. Às vezes nós falamos passar o resto da eternidade, mas se a gente for olhar bem, eternidade não tem resto, porque eternidade é algo que vai permanecer para sempre. Não tem resto, Eternidade não existe resto. Oi? É infinito. Eternidade é infinita, então não tem resto nem tem começo. Quando a Bíblia fala, irmãos, tem um versículo que eu gosto muito, Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aí eu parei para pensar, Pai da Eternidade? Se a eternidade é o que existe sempre, como é que alguém pode ser Pai da Eternidade? Aí Deus, ele me fez entender. Irmão, sem Deus, nem a eternidade existiria. Sem Deus, nem a eternidade, sem Jesus, nem a eternidade existiria. Então não é Deus que está na eternidade, é a eternidade que está em Deus. Deu para entender? Não é Deus que está nos céus, é os céus que estão em Deus. Porque a Bíblia fala que nem os céus podem contemplar a grandeza de Deus. E um Deus tão grande cabe dentro do meu e do seu coração. Esse Deus é maravilhoso. O mais impressionante não é nem o tamanho de Deus, o mais impressionante é que Deus, sendo desse tamanho, ainda cabe dentro dos nossos corações, de um coração errante e de um coração pecador. Então aqui diz o seguinte: estar em Cristo é participar da sua vida, depender da sua graça e viver sobre o seu senhorio. Essa comunhão se expressa de forma prática em nossas vidas. Confiamos na sua obra redentora, seguimos os seus ensinos, confessamos o seu nome e aguardamos a sua volta. E olha só os dois caminhos. Um caminho conduz
a condenação, né, a perdição, e o caminho que conduz a Deus é a cruz, irmãos. É o caminho largo, né, e o caminho estreito. O caminho estreito conduz à cruz de Cristo e está ali os braços de Deus ali, né, e a presença do Espírito Santo. Dito isso, vamos para o ponto 3, que tem como título comunhão com o Espírito. Aqui falou da comunhão com o Pai, comunhão com o Filho e comunhão com o Espírito. Agora está respondido, né, Suzana? Nós podemos individualmente chegar a cada um individualmente também. Às vezes nós falamos com o Pai, mas não falamos com o Filho. Então temos que falar com o Filho também. Às vezes falamos com o Pai, com o Filho, mas como eu já disse aqui, esquecemos de falar bom dia, Espírito Santo. Irmãos, é bom dar bom dia para o Espírito Santo, né? Parece que a gente sente a presença na mesma hora, é ou não é verdade? A Bíblia diz que nós temos que orar ao Pai em nome do Filho. E quem intercede por nós nas nossas orações, até com gemidos inexprimíveis? O Espírito Santo, né? É sempre bom, porque senão vamos estar esquecendo de algum, né? Sempre lembrando, é o único Deus. Já aprendemos isso, né? É a única essência, o único Deus. Mas 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E se Ele se revelou a nós em 3 pessoas, nada melhor do que a gente conversar com 3 pessoas também da Trindade, né? Individualmente também. Mas conversando com os 3, estamos conversando com o único Deus. Não tem problema nenhum nisso. Esses dias eu abri a janela do meu quarto, estava ali. Eu confesso que eu amanheci assim. Teve um dia que eu amanheci assim, meio preocupado com alguma situação, né? Amanheci meio preocupado, meio tenso. Mas abri a janela do quarto, irmãos. Abri meus braços, falei, bom dia, Espírito Santo. Irmãos, na mesma hora eu já senti um alívio. Falei, rapaz, o negócio é bom mesmo. Porque às vezes, irmãos, Deus ele quer tirar a preocupação de todos nós. Mas quantas vezes, no lugar da gente acordar, agradecer a Ele, pedir ajuda a Ele, às vezes a gente já começa a se preocupar com as coisas deste mundo, as correrias deste mundo, começa ali a agitação do dia a dia, e nós não paramos um pouquinho para orar. Sempre é bom orar de manhã, irmão. Sempre é bom, mesmo que você esteja cansado, às vezes desanimado, mas sempre é bom você pedir, Senhor, me ajuda. Hoje eu estou cansado, mas eu creio que o Senhor está comigo e vai ficar comigo durante todo o dia. Isso é maravilhoso e é isso que nos fortalece durante todo o dia. É o Espírito Santo quem torna essa comunhão real viva em nós. Ele é o elo que nos une ao Pai e ao Filho, aplicando em nossa vida tudo aquilo que foi planejado e realizado na obra da salvação. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o Espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos une perfeitamente com o Pai e com o Filho, irmãos. Através dele é que a adoração vem. Jesus ele não chegou para aquela mulher que estava no poço de Jacó. Ele falou, olha, chegará um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É o Espírito Santo que nos capacita a adorar verdadeiramente ao nosso Deus. Adorar em espírito vem do nosso interior, aquilo que vem do interior. E adorar em verdade é adorar a Deus assim como Ele é. Assim como a Bíblia diz que Ele é. Por isso nós temos que ter cuidado com doutrinas erradas. Tem uma doutrina aí que chama Deus de Alá. Temos que ter cuidado com essas doutrinas. É adorar a Deus assim como Ele é, assim como a Bíblia ensina. Teve até um pastor, tem pastores aí, irmãos, que realmente estão perdidos, infelizmente. Teve um pastor, há uns anos atrás, que deu uma polêmica ali, que ele falou que tinha que atualizar a Bíblia. Aí esses dias eu estava ouvindo uma música do Canção e Louvor, aquela dupla de irmãos, Canção e Louvor. Aí eu achei um louvor lá interessante, que no louvor ele fala, a Bíblia não é aplicativo para ser atualizado. Ou seja, a Bíblia não precisa de ser atualizada, né? A Bíblia não é antiga e nem moderna, ela é eterna, a nossa Bíblia. E ela é mais moderna, né, mais atual que o jornal que você vai ler amanhã, a nossa Bíblia. Nossa Bíblia já sabe de tudo e já nos ensina tudo que nós precisamos. Então, de novo em Judas 1, versículo 20, diz o seguinte, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Agora eu quero que o Pedro só coloque Judas capítulo 1, versículo 20 e 21, porque nós lemos aqui Judas em pedacinhos. Versículo 20 e 21, né? Lemos em pedacinhos. Agora vamos ler, irmãos, por completo, para os irmãos entenderem uma coisa. No texto áureo, nós vemos que a Trindade aparece ali, Pai, Filho e Espírito Santo. Lemos um texto de Pedro também que fala sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo na salvação. Agora, olha só o que diz Judas 1, 20 e 21, irmãos. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando... aqui é o 20, né? Orando no Espírito Santo. Aqui já apareceu uma pessoa da Trindade, né? Orando no Espírito Santo. Versículo 21 diz, conservai-vos a vós mesmos no amor de
Deus. Olha a outra pessoa da Trindade, nosso Deus, né? Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns usando... Peraí, era só o versículo 1 mesmo, 21. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Aqui, a outra pessoa da Trindade, que é Deus. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, só voltando aqui, ó. Nós temos que fazer o quê? Nos edificar a nossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. E aqui conservar, né, na comunhão, no amor de Deus. E esperar a misericórdia de quem? De Jesus Cristo. Então veja que a comunhão envolve as três pessoas da Trindade também. E isso é importante também. Pode colocar, Pedro, o slide. Isso é importante para a nossa salvação também. Então todas as vezes que estivermos orando em comunhão, vamos sempre nos lembrar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui diz, como ensina o apóstolo Paulo em Romanos 8, 26 e 27, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza e intercede por nós, segundo a vontade de Deus. Ele nos conduz à verdadeira comunhão, nos ensina a chamar Deus de Abba, Pai, e transforma o nosso interior. Efésios capítulo 4, versículo 3 diz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O Espírito é o agente da unidade da igreja, irmãos. É o Espírito que nos transmite essa unidade, né, que nos capacita a viver em unidade. A palavra de Deus fala que nós temos que ter uma só fé, um só Espírito, né, uma só comunhão, porque nós temos um só Deus, e Deus, Ele é sobre todos também. Dito isso, já podemos passar para o nosso último tópico, né? Estou dando uma resumida aqui nos pontos principais. E o último tópico é, a igreja é enviada pela Trindade. Ou seja, nós aprendemos no primeiro tópico o que Deus fez por nós. No segundo tópico, o que Deus faz com nós, que é nos ensinar a dar comunhão, né? E agora o que Deus faz através de nós. Nós não somos salvos apenas para sermos abençoados e salvos, não. Nós somos salvos para salvar. Nós somos curados para curar. Nós somos libertos para libertar. Nós somos transformados para transformar. Porque nós só somos capazes de dar aquilo que nós temos. Quem é que vai dar aquilo que não tem, né? Só somos capazes de passar para o nosso próximo aquilo que nós recebemos antes. Por isso que é importante receber o Espírito Santo, a comunhão, a sabedoria, os ensinamentos de Deus para poder passar para o próximo. Se a gente for uma pessoa cheia de rancor, nós só vamos passar rancor. Se a gente for uma pessoa cheia de dúvidas, nós só vamos conseguir transmitir dúvidas. Mas se a gente for cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de vida, nós vamos transmitir vida aonde nós formos, na nossa família, na nossa parentela, aonde nós formos, nós vamos transmitir vida também. Jesus Cristo, ele falou para aquela mulher, aquele que beber da água que eu tenho para dar, jamais terá sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de águas vivas que jorram para a vida eterna. Então é algo, irmãos, que nós experimentamos, mas depois vai jorrar. Não é só para ficar dentro da gente, né? É para jorrar para a vida eterna também. É assim que nós ganhamos as almas. E aí vem a missão dada pelo Pai. Tudo começa no coração do Pai. Muitas vezes pensamos na missão como uma ideia que surgiu após a ressurreição de Cristo. Mas a verdade é que ela é eterna, assim como a nossa eleição. O apóstolo Paulo nos diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E essa eleição não é apenas um privilégio pessoal, mas para uma responsabilidade e um propósito que é sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E como consequências, instrumentos de sua graça. O desejo do Pai é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, versículo 4. E aqui diz, desde o Antigo Testamento, vemos esse coração missionário. Deus chamou Abraão com a promessa de que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E levantou Israel para ser luz para os gentios. No entanto, é no Novo Testamento que esse propósito se amplia plenamente na igreja. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,18. Assim como nós fomos reconciliados com o Pai, nós temos a missão também, né, de sermos usados para fazer esse ministério da reconciliação, reconciliar outras pessoas com Deus também, irmãos. Nós vamos estudar na próxima lição, no próximo trimestre, sobre Abraão, Isaac e Jacó. E um dos ensinos que eu aprendi com a história de Abraão
é que Deus, quando chamou Abraão, Deus ele falou, olha, você será abençoado, mas não somente você, todas as nações serão abençoadas também através da sua vida. Note que ele chamou Abraão não somente para ser abençoado, mas para ser um abençoador. E Deus ele falou, abençoando, te abençoarei. E multiplicando, te multiplicarei. Então, como nós vamos ser abençoados? Quando nós abençoamos também. Como que as coisas vão se multiplicar nas nossas vidas? Quando nós somos usados por Deus também para levar essa multiplicação para outras pessoas também. Multiplicar aquilo que nós recebemos. É a parábola dos talentos, né? Não é esconder os talentos, enterrar, mas é sim multiplicar os talentos que Deus coloca nas nossas vidas também. A missão, portanto, não é uma atividade opcional na agenda da igreja, é a própria razão de ser da igreja, como instrumento do Pai. Então não é algo opcional, irmãos. Se nós realmente queremos ser igreja, isso vai brotar de nós. Por exemplo, o que um pé de laranja faz? Ele dá laranja, né? O que um pé de uva faz? Ele dá uva. Porque essa é a missão, é o propósito do pé de laranja, é o propósito do pé de uva. Você não vê o pé de laranja se esforçando para dar laranja. Ele apenas dá laranja. Você não vê um pé de uva fazendo força ali para dar uvas. Ele apenas dá uvas. Então as obras, irmãos, é consequência da salvação. A obra não é o que salva, mas é consequência daquilo que nos salvou, né? Da salvação em Cristo Jesus. Nós não somos salvos por fazer obras. Nós fazemos obras porque nós somos salvos. É como Deus cria o pé de laranja com o propósito da laranja. Deus ele cria a igreja com o propósito de praticar as boas obras. É algo que tem que fluir de dentro de nós, naturalmente. É algo que nós temos que ter vontade, que nós temos que ter desejo. Não é algo que tem que ser obrigado, não. É algo que tem que fluir de dentro do nosso coração, essa vontade de fazer a obra do Senhor, porque o Filho faz aquilo que o Pai preparou o Filho para fazer. Efésios 2, versículo 8, versículo 2, 8 ao 10. Diz isso, nós somos salvos pela graça. Eu confundo se é pela graça mediante a fé ou se é pela fé mediante a graça. Você lembra, Sam? É pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós. Nós somos salvos pela graça. Eu estou esquecendo esse versículo direto. É isso mesmo. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós. É dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Aí se parasse até aí, tá bom. Não é por obras, então não preciso fazer nada, né? Só que aí vem os outros versículos que diz o seguinte: mas nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, preparados para as boas obras, a qual Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Nós fomos salvos, separados, criados para as boas obras, para que nós andemos nelas. Então vamos lá, ponto 2, já estamos encaminhando para o final. O Filho comissiona seus discípulos. Se o Pai é a origem da missão, o Filho é o modelo e o comissionador. Ou seja, o Filho que foi enviado pelo Pai, agora vira o remetente. Ele envia a igreja. E aqui temos Mateus 28, 19 ao 20, onde diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, primeiro Deus enviou Jesus, agora Jesus envia quem? A nós. Jesus envia a igreja. Jesus, quando estava nessa terra, ele falou: eu sou a luz do mundo. Mas antes dele se entregar na cruz, ele falou: vós sois a luz do mundo. Ou seja, vocês vão continuar a missão que eu comecei nessa terra também. Então essa comissão revela 3 dimensões. Ela é proclamadora, a igreja é chamada a anunciar o evangelho a todas as nações. Ela é formadora, não basta evangelizar, é necessário discipular, ensinando a obedecer tudo o que Cristo ordenou. Então não é só evangelizar. Evangelizar é o id, né? Você evangeliza. E não é só quando nós vamos, irmãos, com a igreja evangelizar. Evangelizar é na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu colégio. Aonde você fala de Jesus, você está evangelizando. Mas não é só evangelizar, porque evangelizar é ganhar a alma. Mas é também discipular. Discipular é cuidar. Não é só ganhar, temos que cuidar também. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos discipulando. Seja pouco, seja muito, mas nós estamos fazendo o quê? Discipulando. Porque isso é que vai fazer a gente ficar firme na fé. Às vezes a pessoa pode ganhar uma alma para Jesus, mas se essa alma não for cuidada, essa alma vai desviar, vai cair, vai desanimar. Então tem esse cuidado também, que são os ensinamentos, né? Ensinar a obedecer. E por fim, ela é profundamente trinitária.
O batismo é realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, indicando que o novo convertido é inserido na comunhão do Deus Trino. E aqui vamos dar uma adiantada aqui para o final, que diz: o Filho não apenas salva a igreja, mas a envia. Ele é o centro da mensagem, o modelo da missão e o Senhor que rege o envio. Então o cristão, quando ele é salvo, ele pratica o ide do Senhor também. E aqui o último ponto: o Espírito capacita e envia. Aqui eu vou fazer só um resumo e vou aqui para o final. Nenhum esforço humano, por mais bem intencionado que seja, pode cumprir a missão sem a capacitação do Espírito Santo. Tudo isso aqui tem na revista dos irmãos também, né? Aqui é só um resumo também. Mas aqui está falando basicamente o seguinte: lá em Atos 1, versículo 8, a palavra de Deus fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. 1 Coríntios 12, 7 diz também: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos dá poder. Não adianta a gente querer fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. Jesus falou: ó, vocês vão ficar lá na cidade, não vão sair da cidade, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder, e aí vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Samaria, Galiléia e até os confins da terra. Ou seja, primeiro vocês vão ser revestidos de poder, depois vocês vão testemunhar, irmãos. Então primeiro nós recebemos, depois é que nós vamos entregar. E cada um com seu dom. Quando diz aqui que o Espírito Santo entrega os dons para cada um de maneira que for útil, da maneira que lhe apraz, cada um vai ter o seu dom, cada um vai ter o seu talento, cada um vai ser usado com o seu chamado, com o seu propósito, de uma forma diferente com Deus. Eu posso dar aqui o meu exemplo, né? Os exemplos dos irmãos, cada um tem as suas próprias experiências. O meu exemplo, irmãos, o que eu sei, o que eu creio, o que evidencia que Deus entrou na minha vida e o Espírito Santo me capacitou, essa própria capacitação que eu tive de estar dando aula aqui. Eu dando aula aqui, isso é uma evidência que o Espírito Santo que me capacitou. Porque eu já dei o testemunho. Antes de entregar minha vida para Jesus, eu era uma pessoa muito tímida. Eu não conversava com ninguém. Eu era introvertido, né? Eu tinha muita dificuldade em me associar com as pessoas, conversar com as pessoas. Quando tinha algumas pessoas assim, irmãos, que eu às vezes lá no meu trabalho, na minha família, quando tinha assim um grupinho de pessoas conversando, muitas vezes sabe o que eu fazia? Eu evitava, eu mudava de rumo. Se tinha um grupo de pessoas conversando aqui, eu mudava de rumo para não poder conversar. Sabe o que era? Timidez, muita timidez também. Timidez, né? Aquela pessoa ali retraída, né? Então eu era tímido bastante. Não conversava muito. Na escola, quando eu estudava, quando a professora falava que tinha que apresentar o trabalho lá na frente, irmãos, quando ela falava tal dia vai apresentar o trabalho lá na frente, eu até faltava. Às vezes ficava de recuperação, com medo a professora mandar eu ir lá na frente apresentar o trabalho. Então, quando eu entreguei minha vida para o Senhor, Deus trabalhou isso comigo. Hoje em dia eu falo aqui, dou aula, prego para os irmãos, prego aqui na igreja, né, converso lá no meu trabalho. Isso eu creio que foi uma capacitação do Espírito Santo em mim. Agora cada um vai ter a maneira que o Espírito Santo trabalha de uma maneira diferente em cada um de nós, irmãos. E por fim temos aqui a conclusão que diz: como instituição trinitária, a igreja é chamada a cumprir seu papel no mundo com poder e fidelidade, refletindo a ação harmoniosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É nessa comunhão com o Deus triuno que a igreja vive, persevera e realiza sua missão. Assim, a doutrina da Trindade não é abstrata, mas profundamente prática, viva e transformadora. Amém, irmãos? Alguma dúvida, algum comentário que os irmãos queiram fazer antes de nós orarmos? Não, né? Bênção de Deus, então esperamos, irmãos, na próxima lição. Queria só dar um aviso. Próximo